disse aqui, eu não sou um palestrante não, tá? Eu sou uma pessoa que eu procuro levar aquilo que eu conheço da doutrina espírita dentro das minhas possibilidades. Às vezes eu vou falar no Ricardo Centro, lá o pessoal fala palestrante. Eu particularmente considero palestrante de Valdo Pereira, o doutor Aguinaldo, o Rodrigues Ferreira, o Pavinho, etc e tal. Mas eu sou alguém que veio aqui para a gente hoje trocar uma ideia, certo? Eu espero que vocês tenham a caridade para comigo, tá? E mesmo Jesus disse, né? Onde tiver 2 ou mais pessoas em meu nome falando, ali eu estarei. Logo, nós estamos bem amparados, tá? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do homem de bem. E eu tenho, assim, uma paixão muito grande por essa mensagem. E das 20 palavras que mais aparecem em todo o Evangelho na tradução de Herculano Pires, todas as 20 constam dessa mensagem. E a palavra que mais aparece é a palavra caridade. Ela aparece 258 vezes, certo? No Evangelho. Pode ser que eu tenha errado um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não pode. E nós vamos comentar algumas frases dessa mensagem. A primeira frase é: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade, grifando na sua maior pureza. E aí a gente tem que analisar o que é uma coisa pura. Uma coisa pura é uma coisa sem mancha, sem máculas, sem vícios e sem defeitos. Uma mancha, por menor que ela seja, ela é uma mancha, ela não deixa de ser uma mancha. Um valor monetário, por menor que ele seja, é uma coisa unitária. 1 centavo é 1 centavo, 1 milhão é 1 milhão. 1 centavo é meu, 1 centavo é do outro, é do outro. Qualquer comportamento negativo nosso é um defeito moral. Qualquer. Os 7 pecados capitais são atitudes humanas tidas como contrárias às leis divinas. Não são bíblicos, os 7 pecados capitais, mas são fruto de profunda reflexão da Idade Média. Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Todos são catalogados como defeitos morais. O que é um defeito moral? É aquele que foge do que chamamos da linha do equilíbrio. Pode ver que tudo aqui tem o excesso, né? A gula é o excesso, a avareza é o excesso, então tudo que foge da linha do equilíbrio é tido como um defeito moral. Depois a gente traz o popular: desonestidade, mentira, língua comprida, né? Que é furar fila, atestado médico falso, nota fiscal acima do valor real, falso testemunho e outros tantos. Tem gente que recebe dinheiro para ser falso testemunho. Ou seja, qualquer jeitinho brasileiro que a gente queira tirar vantagem é um defeito moral. Os Espíritos nos dizem o seguinte, que o principal objetivo da reencarnação é que nós estamos encarnados com a seguinte finalidade: aparar as arestas, se acertar com as pessoas e consertar os nossos defeitos morais. E agora eu vou citar alguns sintomas de defeito moral. Não é o defeito moral, mas é o sintoma do defeito moral, as consequências do defeito moral. Qualquer tipo de dor física ou dor moral. Uma humilhação, angústia, uma ansiedade, depressão, tristeza, mágoa, rancor, uma doença grave,
aquele vazio interior que nós sentimos, aquela saudade de alguém ou de algum lugar que a gente não sabe de onde que é, tudo isso daí são sintomas de defeitos morais. O dia que nós ficarmos curados dos nossos defeitos morais, todos esses sintomas que eu acabei de dizer vão desaparecer. E aí nós vamos encarnar em outro planeta, ou até mesmo nesse planeta aqui, mas numa condição bem melhor. Porque a causa foi extirpada, a cura aconteceu. Quero tocar nos gestos. Os nossos gestos também são defeitos morais. Qualquer gesto nosso com a intenção de prejudicar alguém é um defeito moral. Sabe aquele gesto que você faz assim, entorta a boca, quando vê a pessoa dar de ombro, aquele gesto costumeiro que a gente faz aí no trânsito, é um defeito moral. E o gesto é uma semente que nós plantamos. Essa semente está carregada de energia. Essa semente vai vingar, vai produzir frutos e a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. No livro Cartas do Coração, André Luiz e Chico, cada gesto é uma semente que produz sempre, segundo a natureza que lhes é própria. Seus frutos podem ser doces ou amargos, né? Cuidado com os nossos gestos. Então a gente pensa que o gesto não tem influência na nossa vida, tem. Então necessário é a nossa purificação, é a gente procurar nos livrar das nossas manchas, das nossas máculas e dos nossos erros. Melhorar o nosso pensar e o nosso modo de agir já é um começo. E tudo isso requer muito esforço íntimo. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em combater as más tendências. Quando Kardec disse combater as más tendências, ele estava falando da gente buscar a felicidade na sua real pureza, e não da felicidade que estamos acostumados, que é a felicidade momentânea, que é a felicidade passageira. Kardec estava falando da felicidade que as traças não corroem e que os ladrões não roubam, como disse Jesus. Vamos aqui citar algumas diferenças, felicidades de momento. Por exemplo, para os noivos, a felicidade é o casamento. Para um fazendeiro, a felicidade é a boa colheita. Para quem paga aluguel, a felicidade é o sonho da casa própria. Para o Jerônimo Mendonça, perguntaram para ele definir felicidade. Ele falou para mim que faz 40 anos que não consigo me mexer, virar de bruço é a felicidade para mim. E para os espiritualistas, feliz é aquele que tem menos necessidade na vida. Então nós vamos encontrar vários tipos de felicidade, mas a verdadeira é aquela que Jesus disse, que não é deste mundo. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a felicidade. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. E segue: toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. E as manchas são consequência dos nossos defeitos morais. No livro Mecanismo da Mediunidade, do Chico e do Valdo Vieira, está lá. Olha só, prestem atenção. O defeito moral impede que recebamos todos os benefícios disponíveis no universo, inclusive o da cura. Por isso que nós somos doentes, é por isso que nós não curamos, porque nós ainda não tomamos consciência dos nossos defeitos morais.
enquanto não despertarmos para o conserto da moral, vamos sofrendo as nossas consequências. Então, essa aí foi uma frase. Outra frase: se não fez o mal, e se fez todo o bem que podia. E aí a gente tem que dar uma paradinha, porque normalmente a gente vê a pessoa falar assim: eu levo a minha vida, faço o meu trabalho, né? Não falo mal de ninguém, não desejo mal para ninguém, cuido da minha família, cuido da minha vida e toco a minha vida sem prejudicar ninguém, em paz. Medo e engano. Se você faz só isso, você vai ter que procurar fazer algo mais, porque isso aí é muito pouco segundo a doutrina espírita. Não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem também. Aí o Divaldo vem e fala: o bem que se faz anula o mal que se fez. E completa: é da lei. Aí, se é da lei, acabou. Mas não é nessa lei nossa transitória, é da lei divina. Aí eu peguei 3 frases: o bem que se faz anula o mal que se fez. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E o mal pode surgir em razão do bem que se deixou de fazer. E essas 3 frases, elas estão intimamente ligadas. E elas soam como um alerta para nós. Porque vocês não sabem, mas nós estamos endividados até o pescoço. Aqui tem um monte só, encarnado e desencarnado. Todo mundo aqui tem dívida. Ah, mas por quê? Me prova. É fácil. Se nós não tivéssemos dívida, nós não estávamos encarnados nesse planeta. Nós estávamos encarnados em outro planeta qualquer, menos no planeta Terra. Porque aqui é um planeta de prova e de expiação. Só vem para cá quem tem esses acertozinhos. Então, se nós estamos aqui de dívida, quem deve tem que pagar. Só que nós não sabemos o tanto que nós devemos, né? Para quem nós devemos, a gente não sabe. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a fazer o bem. À medida que a gente vai fazendo o bem, vai diminuindo um pouquinho dos nossos defeitos morais. E nós vamos abatendo na nossa dívida e vamos sofrendo mais. Então, Deus é bom demais com a gente. Como pagar e quando pagar as nossas dívidas? A partir de hoje, a partir de agora. Que jeito? Começando pelo esforço em fazer o bem. Eu não estou dizendo a gente começar a fazer o bem. Eu estou falando em você começar a se esforçar em fazer o bem. Porque às vezes a gente se esforça em fazer alguma coisa, mas não consegue. O esforço já é um grande passo. O Chico dizia que é vertendo água que se paga as dívidas. Suor através do trabalho ou a lágrima através da dor. A escolha é nossa: amor ou a dor. Agora vamos ver como que a doutrina espírita enxerga esse pagamento das nossas dívidas. A doutrina, ela valoriza muito o esforço e o trabalho no pagamento da dívida. Ela não acha legal o pagamento através do sofrimento, porque o pagamento feito através do sofrimento, o juro é muito alto, e Deus não está preocupado com a dívida, Ele está preocupado com o devedor. Não está preocupado com o juro, com essas coisas. Por isso é que a espiritualidade fica insistindo no pagamento através do trabalho. A espiritualidade, ela é incansável com relação a nós. Então, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Por isso, nós não podemos perder mais tempo. Afinal, somos espíritas. E o espírita é muito bem informado. O espírita não pode alegar. Segundo Haroldo Dutra Dias, a doutrina espírita está 500 anos na frente das demais. É muito tempo. Para nós, para a eternidade, isso não é nada. Mas para nós é muito tempo. 500 anos na frente.
A doutrina ela é esclarecedora, ela manda instruir e a gente aprender a amar. O espírita tem que estar antenado, nós temos que ficar ó. Tá? Porque nós não podemos deixar escapar uma oportunidade de ser útil. Porque cada vez que nós somos úteis, nós estamos quitando um pouquinho dos nossos débitos. É em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos ser úteis. Em qualquer lugar. O que guardamos para nós não nos pertence. É nosso somente aquilo que nós damos. Somos amparados quando amparamos. Somos saciados quando saciamos. O que damos é patrimônio do Espírito. O que acumulamos é patrimônio da matéria. Só recebemos quando damos. É a lei. A lei de choque e de retorno. O Espiritismo veio despertar a nossa consciência para prestarmos mais atenção em Jesus. O que eu posso fazer a mais no primeiro momento? Depois você começa a participar de um grupo. O que é que nós podemos fazer a mais? Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Ou seja, surgiu a oportunidade de você ser útil, por que você não ajudou? Ficou com vergonha, ficou com preguiça, ficou com medo? Ficou preocupado com o que as pessoas iam pensar ou dizer? Aí a Madre Teresa diz o seguinte: o acerto é entre você e Deus. Não importa o que os outros falem ou o que os outros pensem. Ajude. Orai e vigiai, disse Jesus. Dentre as tantas interpretações, a que melhor vai encaixar no nosso assunto aqui em questão é o seguinte: nós devemos orar para não cair na tentação de permanecer na ociosidade, e devemos vigiar para não deixar escapar uma oportunidade sequer de ajudar as pessoas. Dois exemplos aqui que eu vou citar, talvez corriqueiros e tantas outras pessoas tenham citado aqui, mas vale a pena. É o exemplo da casca de banana, né? A gente sabe que se uma pessoa escorregar numa casca de banana, ela vai cair. Que a gente está caminhando pela rua e vê uma casca de banana na calçada, nós temos duas opções: ou desvia dessa casca de banana, ou pega essa casca de banana e retira. Se alguém vier escorregar naquela casca de banana que nós vimos e não tiramos, nós somos responsáveis e nós vamos arcar com essa consequência naquele entorno. E nós vamos falar mais para frente sobre isso daí. Aí alguém pode vir e dizer o seguinte: mas se eu vi, eu prestei atenção, por que a pessoa que veio atrás também não prestou atenção? E aí a gente tem que começar a colocar o Evangelho na nossa vida. E se aquela pessoa que veio atrás, saiu de casa, o filho estava com febre, a mulher estava doente, ou o marido doente, a mãe acamada, se essa pessoa saiu com o aluguel atrasado, conta de luz atrasada, conta de água, desempregado, você acha que essa pessoa tinha cabeça para prestar atenção ali naquela casca de banana? Não tinha. Então nós vamos arcar com essas consequências. Outro exemplo, e depois a gente vai fechar. É um pneu na rodovia. Quantas vezes nós não estamos viajando, a gente não vê um pneu caindo na rodovia, a gente não desvia e segue o nosso trajeto. Eu aprendi. Agora eu paro o carro. Primeiro você olha se o teu carro está seguro, se a tua família está segura, tá? Aí você vai, retira aquele pneu. Porque pode vir um motoqueiro, pode vir um outro carro desavisado e acontecer um acidente. E se isso acontecer, porque nós deixamos de fazer, nós vamos ver o que é que vai acontecer. Jornal da Globo, 26/7/2015. Eu vou ler do jeitinho que o repórter falou. O carro da frente passou em cima de um pneu na rodovia e este se deslocou com tamanha velocidade que atingiu o carro que vinha atrás.
quebrou o para-brisas, atingiu o motorista que veio a falecer no local. Então, veja bem, o mal surgiu em virtude de um bem que alguém deixou de fazer. Quantas pessoas não passou antes ali e desviou? O mal surgiu em virtude de um bem que alguém deixou de fazer. É aquele negócio, fiz a minha parte. Aí vocês falam assim, mas você está falando um monte de coisa aqui que ninguém falou. Aí nós vamos lá. Questão 642 do Livro dos Espíritos. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vou ler de novo. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. A casca de banana é um exemplo, entendeu? Vocês querem ver? Eu quero tocar num assunto aqui. Tem um bem que o pessoal vive insistindo para a gente e a gente não faz. Quantas vezes a gente já não viu o comercial ou propaganda da doação de sangue? Gente, vocês não sabem o que é a aflição de uma pessoa quando precisa de sangue e que o banco de sangue fala, não tem sangue e você tem que correr atrás. Nós só vamos sentir na pele o dia que o nosso filho estiver precisando, o dia que a nossa mulher estiver precisando, o dia que o nosso marido estiver precisando, o dia que o nosso irmão, que o nosso pai e a nossa mãe estiver precisando. E é uma coisa que está de graça para a gente dar. Com 24 horas o sangue é recomposto todinho. Você ainda ganha o dia de trabalho, quer dizer, não é para você ficar rodando para a rua, é porque você precisa de descanso para recompor aquele sangue. Você ganha toda a bateria de exame, que eu não sei se hoje a gente talvez teria condição de estar pagando para ver se aquele sangue realmente é bom. Então, quem não ganhou água, quem nunca doou, dá um esforcinho, não custa nada, é de graça e é uma caridade que vocês não têm tamanho. Todo o bem que podia, veja a bondade divina, o bem que podia, ninguém está pedindo fazer para nós fazermos além do que a gente pode. O livro Céu e Inferno está cheio da informação do que diz o seguinte: o maior remorso do espírito é o bem que ele deixou de fazer. A hora que a gente chega do lado de lá, quer ver que as coisas não é bem como a gente pensava. E a doutrina espírita, ela sinaliza para a gente o seguinte resultado: quando nós chegamos do lado de lá, eles não vão perguntar para nós quantos livros que nós lemos, quantas palestras que nós assistimos, quantos passos que nós tomamos. Eles vão pedir para a gente mostrar a mão, tá? E ver as marcas que nós temos nas mãos a serviço do bem. A Madre Teresa diz o seguinte: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Com isso ela quer dizer o seguinte: gente, vamos fazer, vamos produzir, vamos buscar, vamos sair do nosso comodismo, porque essa é a nossa melhor oração. Perguntaram para o Divaldo qual era a opinião dele sobre o ateu e o crente. Ele disse: prefiro um ateu trabalhador, honesto, cumpridor dos seus deveres, do que um crente safado e hipócrita que só vive rezando. Ele falou lá no Livro Gordo, né? Então, fora da caridade não há salvação, é o lema da doutrina. A única maneira de nós construirmos um mundo melhor é a prática constante do bem em favor do nosso semelhante. Está lá no Evangelho. Se não conseguirmos construir um mundo melhor para todos, pelo menos que nós possamos construir o nosso próprio mundo interior através da nossa consciência tranquila. Isso sim é plantar a felicidade ainda nesse mundo. Toda vez que nós somos chamados a trabalhar, toda vez que nós somos chamados a contribuir, a gente tem a seguinte desculpa:
me falta tempo. Nós somos expert nisso daí. Aí você encontra a pessoa na rua, nossa, eu preciso ir lá, hein? Mas falta tempo. Rapaz, você subiu do centro, o que aconteceu? Nossa senhora, ando muito ocupado. Tá? E aí, muitos de nós aqui vimos o ator Nelson Freitas no programa do Faustão, quando ele falou da interpretação do tempo. Eu trouxe o texto para cá. É lógico que eu não sou nenhum Nelson Freitas, mas nós vamos tentar passar o texto aqui. Assim disse ele: imagine se todos os dias depositassem na sua conta bancária R$86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, pois no final do dia essa conta seria zerada, e no dia seguinte seriam depositados mais R$86.400. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá todos os dias 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, cooperando, repartindo, sendo misericordioso, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. E aí, com muita maestria, ele começa a tecer o real valor do tempo. E ele começa: pois saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano na escola. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal. Para saber o valor de um dia, pergunte a um pai de família que trabalha de sol a sol para honrar com seus compromissos diários. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas, ou um piloto de Fórmula 1 nos treinos de classificação. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. É Ele que vai fazer você compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E nós só damos conta disso quando perdemos. Aí você diz: meu Deus, eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço para dar, tanto amor para dar. Eu tinha tanto. Mas aí vemos que o tempo já se foi. E ele continua: temos que viver hoje, o agora, e aproveitar o máximo de bom que a vida nos oferece. Pois o ontem é história, o amanhã é mistério e o hoje é uma dádiva. E aí ele termina: por isso se chama presente. Presente de Deus. Jesus veio nos apresentar o verdadeiro Deus. Aquele Deus vingativo, ele substituiu pelo Deus de amor. E retribuir o presente da vida é servir a Deus. Servir a Deus é igual a ajudar o próximo. E ajudar o próximo é treinar, né? É ralar, é malhar, né? Para nos tornarmos verdadeiros homens de bem. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos, pergunta
a si mesmo, se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele e se fez a outrem tudo aquilo que gostaria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e submete todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as lutas, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse e justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca e nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula o lucro e as perdas de toda ação generosa. O verdadeiro homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de crença nem de raça, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz para consigo mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, por mais leve que seja, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque ele sabe que será perdoado conforme houver perdoado as outras pessoas. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque ele mesmo sabe que necessita de indulgência e lembra sempre das palavras do Cristo: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer no dia de amanhã que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outro. Muito pelo contrário. Em todas as ocasiões, procura sempre ressaltar a vantagem das outras pessoas. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque ele sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiados, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é a utilização em benefício das próprias paixões. Se a ordem social colocou homens sob suas dependências, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes a moral,
não para os massacrar com seu poder. Tudo faz para tornar a posição do subalterno o menos penosa possível. O subordinado, por sua vez, entende a sua posição e o seu dever e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O verdadeiro homem de bem respeita no seu semelhante todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-la está no caminho que conduz a todas as demais. A gente viu, nós vimos que não é pouco, né? E aqui no fim ainda fala que isso não é tudo, que eles estão passando só um pouquinho para a gente, em doses homeopáticas. Tem um sacerdote argentino, Alfonso Milagro, que ele diz o seguinte: foi muito bom que no ano passado você não foi ruim, mas seria muito ruim se nesse ano você não fosse melhor. Então, foi muito bom que vocês estivessem aqui hoje. É muito bom que eu esteja aqui hoje, mas vai ser muito ruim se a gente voltar para casa e não refletir sobre o que foi falado aqui hoje. E eu peço para vocês refletirem com muita tranquilidade, porque tudo que eu falei aqui não é nada meu. Então vocês podem refletir à vontade. Pode procurar na doutrina espírita à vontade, tudo que eu falei está aqui. As pérolas que foram jogadas a vocês não são minhas. Meu é apenas o cordão que as uniu. Então, eu espero que nós possamos voltar para os nossos lares, né, levando conosco tudo aquilo que nós aqui viemos buscar. Porque cada um veio buscar uma coisa, cada um sabe dos seus problemas, cada um sabe das suas emoções. Né? E se nós estamos aqui, é porque alguma coisa não está muito certa para nós aqui. Senão a gente não daria. Que possamos pedir a Jesus, né, que possamos ser aliviados nas nossas dores e atendidos nas nossas necessidades, dentro da possibilidade e do merecimento de cada um. Que Jesus nos ampare a todos e muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado pela oportunidade de trabalho que foi me concedida.